Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje então nós vamos ler Atos capítulo 9, sobre a conversão de Saulo, né? No caminho. O caminho aqui significa Jesus, né? E Saulo, aqui ele não era Paulo ainda, né? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Deixa eu só virar a página aqui. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E em Damasco, um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas. Me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Então, olha o que aconteceu aqui. Depois você pode ler todo o capítulo 9 ali, bati aqui. Aonde Saulo, depois ele vai ter o seu nome mudado de Saulo para Paulo. Paulo, ele era um homem que ele tinha um grande conhecimento, mas ele usava da sua autoridade isso para perseguir os judeus que acreditavam em Jesus, que Jesus era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Então Paulo os perseguia. Paulo foi aquele que consentiu na morte de Estevão também. Mas o que aconteceu aqui? Quando aquela luz o cercou e Jesus falou com ele, quando ele perguntou: o que queres que eu faça? E Jesus, ele disse, o que era para ele fazer. Mas quando Ananias foi até lá, impôs as mãos sobre ele, orou,
os seus olhos foram abertos e caíram como que escamas. Estas escamas, espiritualmente falando, elas são muitas vezes a incredulidade, a falta de fé, aquela pessoa que ela é cheia de conhecimento do mundo, mas espiritualmente falando ela é cega. Ela desconhece as coisas de Deus, ela desconhece a vontade de Deus. Paulo, ele era um homem que ele tinha um grande entendimento, mas ele usava isso para o mal. Tanto que um dia Paulo ele disse, né, que o bem que eu devo fazer, este eu não faço, mas o mal, sim. Porque a pessoa, quando ela é conduzida pela carne, ela faz o mal. Ela se conduz, a carne dirige a vida dela. Paulo era dirigido assim. Mas quando ele teve aquele encontro com Jesus, as escamas caíram dos seus olhos. Ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido, e Jesus disse para Ananias: este é um vaso escolhido. Então, quando Deus escolhe alguém, ele escolhe. Quando ele chama, ele chama. A pessoa pode fugir como Jonas, aonde Deus disse para Jonas: Jonas, vai pregar para o povo de Nínive. O Jonas, ele sabia que aquele povo era mau. Os ninivitas, eles eram pessoas más. Mas Deus disse: Jonas, você vai pregar para eles. E Jonas não queria. Jonas queria que eles pagassem pelos seus males, pelos seus erros. E assim ele foi fugindo de Deus. Até que ele se enfiou no fundo de um navio, num porão. A pessoa, quando ela foge de Deus, quando ela se esconde, ela vai descendo. Você pode ver que Jonas, ele foi indo escondidinho lá no fundo do navio, até que aquela tempestade veio no mar e eles começaram a lançar sortes para ver o que estava acontecendo, quem, né, a culpa de quem era, e ele disse: sou eu, me lancem no mar. Quando eles o lançaram no mar, o grande peixe veio e engoliu Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. Não sei lá, uns dizem baleia, né, um grande peixe, mas enfim. Você já imaginou, humanamente falando, dentro do nosso estômago tem vários ácidos, sucos gástricos que servem para digerir alimentos, né? E assim vai. Você imagina o tamanho do estômago daquele bicho que ele estava ali dentro. Se fosse, já houve relatos verídicos de pessoas que foram engolidas por baleias, e quando conseguiram sair de dentro delas, as pessoas saíram sem unhas por causa do ácido que tinha lá, é demais. Você imagina o tamanho do estômago, né, daquele animal, daquele mamífero, né, daquela baleia. Então, se o nosso já tem, de acordo com o nosso tamanho, né, o nosso porte físico, você imagina quanto ácido tem no estômago de uma baleia? O Jonas poderia ele ia morrer ali dentro, mas nada, nenhum dano ele sofreu. Ele ficou ali 3 dias e 3 noites, ele ficou orando até que Jonas se arrependeu. Deus fez com que aquele peixe vomitasse ele exatamente na praia, lançasse ele na praia ali onde ele estava, em Nínive. E lá Jonas foi, pregou. Todo o povo se arrependeu. O rei, ele fez que até os animais se purificassem, se consagrassem, fossem vestidos com panos de saco. Ninguém comeu. Eles fizeram um jejum, eles se consagraram, eles se purificaram das suas maldades, ou seja, eles se arrependeram. Então, para você ver que quando Deus ele quer usar alguém, ele vai usar. Não adianta a pessoa fugir. Ele escolheu Paulo, ele escolheu Jonas para ir
pregar para os ninivitas. Ele escolheu José para ir na frente lá no Egito, para que a provisão através da vida dele permitisse que todo o povo de Israel permanecesse vivo. Deus mandou Ester ir para o harém do rei Assuero, para que ela fosse preparada juntamente com as outras moças, até que ela foi escolhida para ser a rainha da Pérsia. Por que Deus fez com que ela fosse escolhida? Porque Deus sabia do decreto que seria feito. E Deus usou a vida dela, quando ela fez uma consagração, um jejum de 3 dias ali, o rei a chamou e ela teve o seu pedido concedido. Então, para você ver que Deus, ele tem um plano, um propósito para a vida de cada um de nós. Pensamentos de paz para nos fazer prosperar, é o que diz a sua palavra. Ele tem planos. Os pensamentos do Senhor são mais altos e maiores do que os nossos. A palavra diz que ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Aquilo que nós pedimos é tão pouco diante da imensidão de Deus. Tem pessoas que limitam a Deus de lhes dar o melhor, sabe por quê? Porque elas têm uma mente limitada e conformada. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu trabalhando, eu conseguindo me aposentar, eu tendo a minha casinha, o meu carrinho, tá bom. Tudo no diminutivo. Ela não diz um carro abençoado, uma casa abençoada, viajar, passear, eu vou aqui, eu vou ali, Deus vai me abençoar, Deus já me prosperou. Não, ela se conforma. Ela já profetiza na vida dela o conformismo. Aquele pouquinho, um carrinho, uma casinha. E não é assim que Deus quer que você pense, porque Ele pensa maior. Os planos dele são maiores e mais altos, os pensamentos dele. E nós precisamos ter a mente de Cristo, ter uma mente transformada, pensar da mesma forma que Deus. Dizer: Senhor, eu quero sim o melhor desta terra. A palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra, o melhor Deus tem para nós aqui. Paulo disse que aquele que almeja as riquezas só lá no alto é o maior dos miseráveis. Você sabia disso? A pessoa limita a Deus. Deus quer que nós vivamos aqui com o melhor, que nós venhamos desfrutar aqui o melhor. O povo de Israel, quando saiu do Egito, quando eles deixaram de ser escravos, eles não saíram de mão abanando. Eles levaram ouro, prata, bronze, joias. Eles saíram do Egito com despojo. Tipo, o salário deles ali, daqueles anos todos, eles saíram de lá ricos. Eles não saíram de lá sem nada. Só que a mente deles era escrava, escassa. Eles não pensaram como Josué e Caleb, que quando receberam uma promessa: eu vou tirar vocês daqui e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Da forma como eles pensaram, imaginaram, eles creram no seu coração, assim era a terra quando eles foram ver. Só que os outros não pensaram e não desceu para o coração da mesma maneira. Por quê? Porque a mente deles estava lá no Egito. Nos pepinos, nos melões, na carne. Eles preferiam trabalhar como escravos do que peregrinar ali com Deus e ir e lutar e conquistar a terra que Deus havia lhes prometido que lhes daria. Por quê? Porque eles eram limitados, mente limitada. Então, se você quer sair da procrastinação e quer ir para o outro lado da margem, você precisa tomar uma posição. Eu não quero mais isso aqui para mim. Eu quero o melhor. Eu vou me qualificar, eu vou ter um currículo excelente, eu vou ter um cargo, eu vou ter um trabalho
de excelência, Deus vai me honrar, porque Deus é comigo. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Mas eu preciso fazer a minha parte. Deus, quando ele chamou Paulo, muitas pessoas ali, quando viam Paulo, ficavam apavorados. Eles não acreditavam. Eles achavam que de repente Paulo estava se fingindo para que pudesse se aproximar deles e os prender, os matar. Mas Paulo, ele sofreu toda a perseguição. Tudo aquilo que ele fez o povo passar, ele passou. Ele enfrentou açoites, naufrágios, prisões. Paulo e Silas louvavam na prisão. Eles foram presos, ele foi preso. Paulo foi açoitado muitas vezes. Jesus disse, ele vai padecer para pregar a minha palavra. E ele tinha um espinho na carne. Ele pedia que o Senhor o libertasse, o Senhor não o libertava dele, porque Deus disse para ele, a minha graça te basta. Porque muitas pessoas, elas se ensoberbecem. Paulo, como era um homem culto, conhecedor das leis, imagina, com todo o conhecimento que ele iria adquirir através do Espírito Santo, ele podia se achar o tal, mas não. Deus não permitiu que isso acontecesse. Tanto que Paulo, ele dizia que se ele morresse com Cristo, para ele era lucro. Ele não estava preocupado. Se iam matar ele hoje, amanhã, ele sabia para onde ele iria. Ele disse, combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele combateu o combate. Ele fez a obra que Deus havia destinado para a sua vida. Percorreu a carreira que lhe foi proposta. Ele aceitou aquilo que Jesus havia o chamado para fazer. E ele guardou a fé. Ele não esmoreceu na sua fé, mesmo nos momentos em que ele era açoitado, mesmo nos momentos em que ele foi preso, que ele sofreu naufrágios, aonde, quando em um naufrágio eles acharam que todos iriam morrer, o anjo disse, nenhum vai se perder. Quando Paulo disse para os outros da tripulação, eles devem ter pensado, você é louco? Era terrível a tempestade que eles enfrentaram. O navio naufragou, mas todos eles foram encontrados com vida lá na praia, lá na ilha, aonde era para eles chegar. Então, para você ver como Deus faz, Deus, ele escolhe, ele capacita os seus escolhidos, e Deus, ele usa quem ele quer usar. Então você precisa fazer como Paulo. Combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Combater o bom combate. Não se esqueça de que nós somos guerreiros, aonde Jesus disse que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Paulo fala isso lá em Efésios 6. Que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar de pé no dia mau, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com o escudo da fé e com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, e com os pés calçados nas sandálias da preparação do Evangelho. Então, é a armadura. Você é um guerreiro, você é uma guerreira, você foi chamada para guerrear. E não existe vitória se não tiver uma luta. Nós precisamos combater esse bom combate, percorrer a carreira que nos foi proposta. O chamado de Deus para a tua vida, esse você deve viver. Porque Deus criou cada um de nós com um propósito. Jeremias, ele disse, desde o ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e lá eu te escolhi. Então Deus, ele nos conhece. Desde a nossa concepção, ela foi concebida e permitida por ele.
Às vezes, de repente, você já ouviu tanta gente dizer, né? Eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo. Eu só sofro, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas é isso que o diabo quer que essa pessoa pense. Que ela é uma fracassada, uma derrotada, que ela nasceu para sofrer, que ela nasceu para isso, que ela não nasceu para ser feliz, que ela não nasceu... Exatamente. Ele veio para quê? Para frustrar os teus sonhos, para matar, roubar e destruir. Ele não quer que você viva a vida de Deus. Ele não quer que você viva os planos que Deus tem para a tua vida. Ele não quer que você diga, Senhor, eis-me aqui. Como Paulo disse, o que queres que eu faça? Então essa é a pergunta que você deve dizer, Senhor, o que você quer? O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor me chamou para quê, Pai? Eu quero viver o teu propósito, os teus planos, os teus pensamentos, Pai, que são maiores e melhores do que os meus. É isso que Deus quer que você faça, que você se coloque à disposição, que você não enterre teus talentos. Olha, imagina o dom da palavra que esse homem tinha, o conhecimento que este homem tinha. E Deus usou isso tudo. Deus fez com que Paulo fizesse muitas viagens missionárias. Paulo foi na Ásia, Paulo pregou para vários continentes, aonde muitas vezes os outros discípulos não iriam chegar. Paulo conhecia culturas, línguas, ele era um homem culto, ele era um homem que ele era estudado, vamos dizer assim, né? E todo esse dom era desperdiçado para quê? Para o mal. Mas Deus, ele dá sabedoria para a gente, para que isso seja usado em benefício do reino. Eu preciso entender. Quando Deus me chamou para fazer a psicanálise clínica, eu entendi que era porque era para eu cuidar das pessoas. Porque Deus sempre enviou pessoas até mim, né? Um grupo de estudo bíblicos ali que eu tenho, as pessoas que eu trabalho no meu como massagista. E eu sei que Deus me chamou para cuidar dessas pessoas, para orar por elas, para cuidar delas, para que elas sejam curadas espiritualmente, emocionalmente, que a sua alma seja curada. Então nós precisamos compreender. E quando pessoas foram chegando até mim, eu fui orando e dizendo, Senhor, me capacita. Porque cada pessoa é única, cada uma traz uma bagagem, traz traumas, ressentimentos, mágoas, coisas que sofreram no passado, coisas que ferem o seu coração. E Deus trouxe muitas pessoas feridas até mim. E eu fui orando e dizendo, Senhor, me capacita, me dá a direção, o que eu devo fazer para mim cuidar dessas pessoas que o Senhor tem enviado até mim. E foi onde o Espírito Santo me levou a conhecer o curso. E Deus me deu as condições para fazer esse curso, essa formação. E assim Deus faz. Então, hoje eu estou cursando licenciatura em Educação Especial, que o meu filhinho tem autismo, para ajudar o meu filho, mas para poder auxiliar as outras crianças também. Os outros pais que têm filhos especiais e que muitas vezes não sabem como agir. Eles não sabem como lidar com a situação. Então, muitas crianças, infelizmente, são vistas como fardos. Os pais entram em desespero. Tem uns que não sabem o que fazer. Mas por isso a palavra fala, o meu povo sofre e perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos conhecer, buscar. Senhor, o Senhor me deu esse filho, essa criança, eu vou cuidar. Me dá a instrução. O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? É assim que Deus nos capacita. A minha capacidade, ela não vem de mim, ela vem do alto. E toda a glória é dele. Porque ele foi quem me chamou.
Ele me chamou. Então eu preciso entender o propósito, o meu chamado. Qual é o teu? Que plano o Senhor tem para a tua vida? Qual é o propósito que Deus tem para você? Peça para que o Espírito Santo te mostre. Paulo teve esse encontro e Paulo entendeu qual era o plano de Deus para a vida dele. Não era para usar todo aquele conhecimento dele para ser mal, não. Deus queria que ele fosse um homem que desse frutos permanentes. E Paulo foi um grande pregador da palavra de Deus. Então que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração, que você compreenda que Deus tem planos, pensamentos de paz para nos fazer prosperar. Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. E o teu dom, o teu talento, use em benefício do reino. Tem tantas coisas para fazer, tem tantas almas para cuidar, tantos projetos sociais que você pode ajudar, fazer um crochê, fazer um tricô, fazer uma pintura, um biscuit, enfim, dar aula de futebol, de vôlei. Que dom você tem? Quantas pessoas enterram o seu talento como aquele homem que recebeu um e enterrou? Quando chegou no dia, o Senhor disse: servo mau, nem para colocar no banco para me devolver com juros você foi capaz. Já pensou? Quando Jesus for olhar os teus frutos, a tua árvore, e ele disser isso para você, que frutos você tem dado, que frutos a tua arvorezinha tem produzido. Então reflita nesta palavra, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que têm ouvido esta palavra, que o Senhor venha abençoar a vida delas, edificar, mostrar, Pai, o teu plano, o teu querer, o teu propósito para a vida delas, Senhor. Que elas não tenham uma mente pobre e escassa, mas que elas comecem a viver a vida e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Que esta pessoa saia da escassez, do conformismo, do achismo, e que venha viver e venha comer e beber do melhor desta terra. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por tudo, por cuidar do nosso estado, do nosso país, com mão forte, braço estendido, da mesma forma que o Senhor tirou o povo do Egito, assim o Senhor é conosco, Pai. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.